Em 2021, o Google rodou uma pesquisa com 12 mil consumidores e descobriu quais são os 5 principais fatores que influenciam a decisão de compra quando a pessoa clica no anúncio de Google Ads. Eu sou Fernando Kanarski, trabalho com marketing digital desde 2008 e em todo esse tempo trabalhando com Google Ads, eu sempre tentei chegar no melhor anúncio possível para tentar conseguir o máximo possível de conversão, o máximo possível de clique das pessoas no meu anúncio. E aí, nessa ciência de tentar escrever melhor os anúncios, a gente sempre tenta criar anúncios mais relevantes possíveis. Tanto que no meu treinamento em Google Ads existe uma aula específica sobre criação de anúncio, que eu explico quais são os principais recursos para a criação de um anúncio. Dicas extras, inclusive, boa parte delas dadas pelo próprio Google e compiladas todas numa aula. Mas chegamos em 2021 e o Google resolveu fazer um teste para provar quais são os tipos de texto que mais convertem. E para isso, ele fez um teste com 12 mil consumidores que compraram algum tipo de produto. Ele fez várias simulações de anúncio, chegando a cerca de 96 mil impressões de anúncio, para chegar e descobrir qual é o tipo de anúncio que converte mais, que faz com que as pessoas cliquem mais e que, de certa forma, é mais assertivo para um anunciante. E os 5 fatores, definidos, testados e aprovados pelo próprio Google, são o poder do gratuito, viés de autoridade, enquadramento, confirmação social e sinalização. E nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre cada um desses exemplos, quero te contar como é que você pode usar isso e quero no final inclusive te dar um exemplo prático de como que você poderia fazer isso rodar uma campanha de Google Ads. Então quando a gente fala de poder do gratuito, obviamente que nada melhor do que oferecer algo grátis para fazer a pessoa clicar muito mais no seu anúncio. Então se você tem frete grátis, se você tem algum brinde, se você tem algum produto grátis, algum e-book grátis, obviamente que isso vai fazer com que as pessoas cliquem mais no seu anúncio porque você vai estar oferecendo alguma coisa diferente, alguma coisa grátis. E quando a gente fala de graça, não é necessariamente você oferecer tudo completamente de graça, mas você pode oferecer algum material de graça, você pode oferecer frete grátis, você pode oferecer alguma condição gratuita para quem comprar até tanto. Então esses são os tipos de gratuito que você pode usar. A gente como consumidor sabe que qualquer coisa de graça é muito bem-vinda, principalmente no Brasil quando a gente fala de frete grátis, por exemplo. Isso pode ser muito útil quando a gente pensa em escrever os anúncios e tentar utilizar o máximo possível isso. O segundo ponto é o viés de autoridade, e ele mostra o quão qualificada é a minha empresa, meu serviço, meu negócio. Então se você participa de algum ranking, se você tem alguma avaliação, algum sistema, por exemplo, como o Trustpilot, é muito legal você colocar nos anúncios como é a sua avaliação nesses serviços, por exemplo. Isso vai fazer com que você mostre para o consumidor que você é uma marca que já foi avaliada por diversos outros consumidores e tem muito mais credibilidade. O terceiro ponto é o enquadramento. E quando a gente fala de enquadramento é como que você vai transformar um produto, um serviço, em realmente algum benefício para o seu consumidor. Ou seja, isso é uma coisa que eu tenho feito desde que eu comecei a gerenciar Ads, essa é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos no treinamento de Ads, inclusive, que é, em vez de você falar do teu produto, do teu serviço, você tem que falar como que ele pode ajudar o consumidor, como que ele pode trazer benefícios para o consumidor. Então, em vez de falar que você vende, por exemplo, uma TV de 42 polegadas, você pode vender como que aquela TV de 2 polegadas vai melhorar a forma que a pessoa assiste um filme. Isso vai fazer com que ela considere muito mais o teu produto, o teu serviço na hora de fazer uma compra, na hora de até te comparar com outros produtos e serviços. O quarto ponto é a confirmação social. Quando a gente fala de confirmação social, é você mostrar que tipo de grupo, que tipo de pessoas vão se beneficiar daquele produto e serviço. Então, se você tem alguma prova de que determinadas personas, determinadas pessoas que podem consumir seu produto vão ter algum benefício a mais com ela, é legal você colocar isso no seu anúncio. Isso vai fazer com que essas pessoas despertem muito mais interesse sobre o seu produto. Isso vai fazer com que eles tenham uma tendência muito maior de comprar, porque elas vão se identificar muito mais com o seu produto. E para finalizar, o quinto, que é a sinalização, eu diria que é muito mais uma questão de autoridade, é como que você mostra a autoridade. Ou seja, se você participa de alguma associação, se você participa de algum grupo, se você é certificado, se você tem algum diferencial frente aos seus concorrentes. Isso faz com que o consumidor leve muito mais em consideração sua marca e o seu produto frente a outros produtos que talvez não estejam falando necessariamente disso. E aí, para exemplificar isso, eu vou te mostrar um anúncio que o próprio Google fez nesse estudo para te mostrar mais ou menos como é que se encaixaria cada uma dessas frases em cada um desses tipos que eu acabei de falar para vocês. Vou ler aqui as frases e vou te falar em que tipo cada frase dessa vai se adaptar quando a gente fala então desses 5 grandes fatores. Então, digamos que o Google está fazendo um anúncio para um hotel e aí que tem aqui o título do hotel. Então, segunda marca favorita seria o nome do hotel, poderíamos dizer, hotel bom e barato. Então, digamos que esse é o título do anúncio. E aí a gente tem aqui algumas frases que estão sendo utilizadas nesse anúncio. Então, guia completo com o mapa da cidade grátis. O favorito do Guia dos Mochileiros. Nossos quartos são mais básicos e as taxas são baixas. Quanto tempo você vai passar no quarto, afinal? O favorito dos brasileiros de 18 a 24 anos que viajam desacompanhados e patrocinador do canal Viajante. Então essas seriam algumas frases que você poderia utilizar no seu anúncio e, consequentemente, você poderia deixar teu anúncio mais relevante. Agora vamos entender dessas frases aqui em que tipo cada uma delas se encaixa, só para você entender então como é que funcionaria isso.
Então, quando eu falo lá do guia completo do mapa da cidade gratuito, eu estou usando o poder do gratuito, ou seja, eu estou dando alguma coisa de graça para as pessoas. Ou seja, quem se hospedar nesse hotel, por exemplo, vai ganhar um guia grátis. E aí você pode usar diversas coisas. Digamos que a gente está falando de um hotel, eu poderia oferecer café da manhã grátis. Se eu tivesse, por exemplo, Wi-Fi grátis, qualquer coisa gratuita vai chamar a atenção do consumidor e vai fazer com que ele tenha a maior tendência a clicar no teu anúncio. Então tente ver o que você tem de benefício e coloque isso no anúncio. Isso pode ser bem interessante. Aí a próxima frase, o favorito do Guia dos Mochileiros. Então aqui eu tô com um viés de autoridade, ou seja, eu tô falando, o meu hotel é o melhor de todos os citados no Guia do Mochileiro, tá? Então se você tem algum benefício, alguma avaliação, algum ranking, Google Maps, Reclame Aqui, qualquer coisa que você tem em destaque, isso pode ser bem interessante de você citar, porque isso vai fazer com que as pessoas deem muito mais valor para sua marca em relação aos concorrentes, por exemplo. A próxima frase, nossos quartos são básicos e as taxas são baixas. Quanto tempo você vai ficar no quarto afinal? Então essa frase aqui remete muito ao enquadramento, ou seja, eu estou dando algum tipo de benefício para o consumidor. Eu estou falando que os quartos são mais baratos, justamente porque ele vai passar pouco tempo no quarto, ou seja, isso vai fazer com que ele pense, realmente talvez faça sentido eu pagar mais barato nesse quarto, porque realmente eu não vou ficar muito tempo no quarto, então faz muito sentido eu considerar esse quarto mais barato. Então aqui é legal você falar que benefício a tua marca, o teu serviço vai trazer para o consumidor, vai poupar o tempo dele, vai economizar dinheiro, vai economizar diversas coisas que podem fazer com que ele considere muito mais a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Continuando, o favorito entre os brasileiros de 18 a 24 anos que viajam desacompanhados. Aqui a gente tem a confirmação social. A confirmação social é que eu estou falando o seguinte, para um grupo específico, o meu hotel é muito melhor. Ou para um grupo específico, para um certo tipo de pessoa, o meu serviço é muito melhor. Isso vai fazer com que essas pessoas se identifiquem muito mais com o seu anúncio, vai fazer com que essas pessoas se identifiquem muito mais com o seu produto e elas comprem com maior facilidade. Então essa questão de identificação, ela pode ser bem interessante para fazer com que as pessoas tendam a considerar muito mais o seu produto, o seu serviço, e obviamente isso pode ajudar elas a clicarem mais e comprarem mais o seu produto, o seu serviço. E para finalizar, patrocinador do canal Viajantes. Então aqui tem a questão de sinalização, ou seja, autoridade. Eu estou mostrando que eu tenho algum tipo de autoridade. Eu sou patrocinador oficial de alguma coisa, eu tenho um certificado, eu tenho profissionais que são autorizados, eu sou uma revenda autorizada, alguma coisa assim. Isso vai fazer com que a pessoa pense, não é uma marca qualquer, é uma marca que já tem um certo conhecimento. Isso vai fazer com que ela considere bastante na hora de clicar no seu anúncio. Bom, quando a gente fala disso aqui, dessas frases, isso aqui é uma coisa legal para você usar no seu anúncio, mas eu já posso te adiantar também. Se você usar isso na sua página de destino, na sua landing page, isso pode fazer com que a tua estratégia ela se complete. Ou seja, a pessoa que viu isso no anúncio, ela vai ver também tudo isso no teu site e, consequentemente, ela vai provavelmente considerar muito mais comprar o seu produto, comprar o seu serviço. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria te mostrar de uma forma prática como é que você poderia fazer isso. Então eu tenho aqui na tela um anúncio que está sendo criado, então eu estou criando um anúncio responsivo para um hotel, estou usando mais ou menos as mesmas coisas que a gente estava fazendo ali naquele exemplo do Google. E aqui eu tenho um anúncio que eu estou criando, esse anúncio responsivo, eu tenho algumas frases que eu coloquei aqui e depois eu vou te mostrar algumas descrições. Então nas frases eu tenho aqui algumas frases que estão com um na frente. Tá vendo que tem um no final, um com um pininho? Então essas são as frases que estão destacadas como primeira frase do anúncio, tá? São frases um pouco mais genéricas, mas que são importantes para definir o tipo do produto, enfim, o hotel. Então tem aqui, hotel bom e barato, hotel do Rio de Janeiro. Aí lá embaixo eu tenho assim, hotel para famílias viajantes, hotel Pôr do Sol no Rio de Janeiro, hotel barato no Rio de Janeiro. Então digamos que fosse o nome do hotel ou alguma coisa relacionada ao hotel para eu ter a qualidade de palavras-chave no meu anúncio. Então beleza. Agora, o miolo do anúncio, eu posso então fazer esses testes que eu acabei de te falar, relacionados ao poder do gratuito, ao viés de autoridade, enquadramento, confirmação social e sinalização. Para isso, eu vou colocar aqui as seguintes frases. Então eu poderia colocar, por exemplo, uma das frases do meu anúncio poderia ser assim, hotel com café da manhã grátis. Pronto, já estou utilizando o poder do gratuito. A pessoa que olhar no meu anúncio, provavelmente ela vai chamar muito mais atenção no meu anúncio em relação aos concorrentes, porque eu estou oferecendo alguma coisa de graça, tá? O próximo seria a questão de viés de autoridade. Então eu estou falando aqui, por exemplo, nota 9,7 de 10 no Booking. Então se eu estou em algum site que tem avaliação, tem alguma avaliação que eu fiz com os consumidores, alguma pesquisa que eu fiz com os consumidores, eu posso colocar isso no meu anúncio, que eu tenho uma certa avaliação entre os concorrentes, ou que eu tenho uma certa avaliação entre os consumidores. Isso vai fazer com que a pessoa que esteja olhando o teu anúncio fale, que legal, essa marca ela realmente tem alguma coisa diferente, ela já foi avaliada por várias pessoas e isso pode ser bem interessante. Bom, a próxima frase é o conforto que você busca. Então aqui a gente tem a questão de enquadramento. E quando a gente fala de enquadramento o que eu posso mostrar de benefício para o consumidor? Então eu poderia falar que eu tenho um quarto com banheiro. Tá, mas se eu falar que eu tenho, por exemplo, o conforto que a pessoa está buscando, talvez ela seja exatamente isso que ela vai se identificar muito mais. Ela está procurando um hotel confortável, eu falo que eu tenho um hotel que tem o conforto que ela precisa, consequentemente talvez ela considere muito mais o meu hotel, por exemplo. A próxima frase, favorito para família com bebê. Aqui a gente tem a confirmação social, ou seja, eu estou falando que um determinado grupo de pessoas talvez vá se identificar muito mais com o meu produto.
Se eu sei qual é a minha persona, se eu sei qual é o meu consumidor, eu posso utilizar muito isso no anúncio e, consequentemente, eu vou fazer com que ele se identifique muito mais com o meu anúncio, com a minha marca, com o meu negócio, com o meu produto, com o meu serviço. E a última frase que eu tenho aqui é membro oficial da ABAV, que é a Associação Brasileira de Viagens, por exemplo. Então aqui a gente tem a questão de sinalização, ou seja, eu estou falando que eu tenho uma autoridade, que eu sou associado de algum grupo legal, ou que eu tenho, por exemplo, alguma certificação, que os meus profissionais são certificados, que eu tenho ISO, enfim, isso pode fazer com que o meu anúncio fique muito mais interessante. Para finalizar aqui essa parte prática, eu também colocaria no meu anúncio alguns calls to actions, então, por exemplo, fale conosco e reserve já, colocaria aqui também alguma coisa relacionada a reserve o hotel hoje mesmo, enfim, eu conseguiria colocar essas frases para que elas fossem sendo alternadas na hora de exibir o anúncio responsivo. E aí o Google vai começar a criar então essas variações responsivas, lembrando que você já tem um anúncio que teoricamente já está muito bem escrito, porque ele tem frase das palavras-chave, ele tem call to action, ele tem essas frases que eu acabei de falar, que são esses 5 tipos de frases que mais funcionam. Consequentemente, o Google vai randomizar isso e ele pode trazer um resultado muito mais interessante. Lembrando que você também pode fazer isso nas frases. Então, se a gente olhar aqui para a nossa tela, eu também vou ter as frases que eu poderia usar. Então, por exemplo, melhor hotel da cidade segundo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, aqui eu estou fazendo a questão de viés de autoridade de volta. Eu estou mostrando que tem algum guia que cita que o meu hotel é muito bom. Aí, outra coisa, o upgrade que a sua família precisava para ter conforto. Aqui eu estou falando do enquadramento. Estou falando que é exatamente o que a pessoa quer. A pessoa talvez esteja buscando por mais conforto. Eu estou falando que meu hotel tem conforto. Outra coisa, hotel favorito entre as famílias que viajam com bebês e procuram conveniência. Então, aqui eu tenho a confirmação social. Eu estou falando que pessoas que têm bebês talvez vão gostar muito mais do meu hotel. Tá? E para finalizar, ganhe uma diária grátis na reserva de 3 dias ou mais no nosso hotel. Então, aqui é o poder do gratuito. Eu estou falando para a pessoa que eu tenho alguma coisa grátis para oferecer para ela. Bem, esse foi um vídeo curto para apresentar então esses recursos desse estudo feito pelo Google. Na descrição aqui do vídeo tem o link para o estudo completo para você ler mais exemplos e ver mais coisas para poder te ajudar na hora de escrever os anúncios. Mas eu posso te falar que esses 5 fatores podem fazer com que seus anúncios comecem a brilhar muito mais para as pessoas. Lembre, o poder do gratuito, viés de autoridade, enquadramento, confirmação social e sinalização. Se você conseguir cumprir tudo isso nos seus anúncios de Google Ads, se você conseguir otimizar os seus anúncios a partir de agora, você vai ter maior chance de converter, maior chance de ter mais resultados nas suas campanhas de Google Ads. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar um like. Se você tiver qualquer dúvida, lembre de colocar aqui na caixinha de comentários, vai ser um prazer poder responder você. Espero que você já esteja inscrita nesse canal, e se ainda não tiver, por favor, se inscreva e compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a várias dicas de Google Ads, Google Analytics, marketing digital, nomadismo digital. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.